nem todo deserto é permitido por Deus. Tem deserto que é mantido por nós. Se você parasse de sofrer hoje, quem você seria? Meu nome é Marley Moraes e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Tem pessoas que usam a dor como moeda de troca para receber amor, atenção e validação. A dor se tornou algo tão internalizado na vida de algumas pessoas que se tornou a identidade delas. Isso pode ter sido gerado desde a infância, porque tem pais que só dão atenção para uma criança quando ela está doente, quando ela machuca, e aí ela cresce entendendo que ela precisa estar em sofrimento para receber carinho, amor, atenção, cuidado. E muitas das vezes isso é carregado até a vida adulta sem perceber. Se tornam adultos viciados em vitimismo. E alimentam dois cenários destrutivos, que é o da dor, do sofrimento e o da frustração, porque colocam nas pessoas uma expectativa de algo que elas não podem entregar, que é a eliminação do seu deserto ou da sua dor. Muitas das vezes nós precisamos nos levantar com coragem, com ousadia, que é o espírito que Deus nos deu, e assumir as rédeas das nossas vidas. Algumas pessoas viram pra mim e falam: mas Marley, a palavra tá falando, entregue o seu caminho ao Senhor, confia e tudo Ele fará. Entregar o caminho a Deus não é cruzar os braços. E o tudo Ele fará é o tudo que cabe à parte dele. Ele libertou os escravos do Egito. A parte deles era marchar. Eles precisavam atravessar o deserto para alcançar a terra prometida. O deserto, ele é um lugar de travessia. E tem pessoas querendo morar no deserto e espiritualizam a dor como: nossa, eu estou vivendo um deserto há anos. Deus não me tira desse deserto. E oram pedindo libertação de um deserto que muitas das vezes elas mesmas se colocaram lá. Precisam se manter nesse deserto como vítimas para obter atenção de outras pessoas. O povo de Israel estava escravo no Egito. E quando eles foram libertos, o deserto deles tinha uma duração de 4 dias. Eles tinham tudo o que eles precisavam para alcançar a terra prometida. Eles tinham o alimento que caía do céu, eles tinham as roupas que não se desgastavam. E eles precisavam somente de uma atitude de fé, coragem e olhar para frente. Mas eles escolheram reclamar. Eles escolheram ficar focados no que estava ruim, olhando para trás com vontade de voltar para o Egito e se tornar escravos novamente. Eles criaram imagens para adorar e idolatrar, como se Deus não fosse suficiente para eles. E todas aquelas atitudes fizeram com que eles permanecessem 40 anos no deserto e a maioria pereceu ali mesmo, sem nem sequer atravessar o portão da terra prometida. Isso nos mostra que o deserto, ele é necessário para nós atravessarmos e chegarmos em lugares que Deus nos prometeu. Mas ele é um plano de curto prazo. Deus não quer que você more no deserto ou pereça lá. Ele quer que você marche com empenho, com coragem, com ousadia, que você tome as rédeas da sua vida, que levante a sua cabeça e saia desse cenário o mais rápido possível. As pessoas espiritualizam o deserto. Deus está me mantendo nesse deserto por anos. Elas oram, fazem propósito para saírem de um deserto, o qual elas mesmas não querem tomar as atitudes necessárias para sair de lá. A palavra de Deus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus já nos deu a vitória para que nós possamos usufruir dela. Mas precisamos ter bom ânimo diante da aflição. Quem tem que ter bom ânimo diante da aflição? Nós.
Nós precisamos ter bom ânimo. Nós precisamos olhar para a situação, para a frustração, para a dor, para o problema e ordenar que ele cesse e marchar para entrar num lugar que é morada, é um lugar de paz, um lugar de provisão, um lugar preparado por Deus e que não é a sua dor. Para isso, você precisa assumir as responsabilidades da sua vida. Parar de reclamar e de se fazer vítima diante das pessoas e de si mesmo e até de Deus. Quando nós oramos nos fazendo vítimas para Deus, Deus tenha pena de mim, misericórdia, coitado de mim, tô aqui sofrendo há anos. E a gente fica murmurando aos pés de Deus. Essas orações não são respondidas. Nós precisamos orar com ação de graças. A palavra nos ensina a orar em agradecimento. E a palavra nos ensina a profetizar sobre um vale de ossos secos. Você profetiza sobre a sua situação aquilo que você almeja viver. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam em Deus. Eu ainda não vejo a terra prometida, mas eu tenho certeza que eu vou entrar lá. Então eu vivo como se ela já fosse a minha realidade, pela fé. Eu não foco nos problemas e nas dificuldades. Eu crio os meus pensamentos com base naquilo que Deus me prometeu, naquilo que eu coloco diante de Deus nas minhas orações. Quando você ora diante de Deus pedindo paz, pedindo cura, pedindo provisão, e se levanta daquela oração reclamando, vitimizando, olhando para o que não está bom, você anula tudo aquilo que você acabou de orar. E esse tema me lembra uma história muito forte de uma moça que era da igreja. E o marido dela era um marido problemático, porque ele bebia, ele era agressivo e ele era contra a fé dela. Então a igreja se compadecia da situação dela, faziam propósitos, orações, estavam sempre em compaixão com aquela moça, por conta da situação do casamento dela. E eles viviam orando para o marido dela se converter. E um belo dia ele foi à igreja, conheceu Jesus, se converteu e se tornou um homem cristão e servo de Deus. Ele começou a trabalhar para a obra, ele começou a frequentar todos os cultos, ele chegava antes, ele ajudava a preparar a igreja, ele entrou para o grupo de intercessão. E aquela moça que tinha como deserto, como frustração da vida e a atenção da igreja para ela, a dor do marido que era revoltado, parou de existir. Ela ficou tão incomodada porque a única identidade dela era aquele sofrimento que ela fez de tudo para tirar o marido da igreja e os dois saírem daquele cenário. Porque ela não havia perdido o deserto, ela havia perdido a identidade. Tem desertos que são necessários, mas tem desertos que são escolhas. Talvez o seu deserto termine quando você decidir sair. Deserto é lugar de travessia e não de morada. Levanta a sua cabeça, assuma a sua vida, elimine as reclamações e o passado e tenha fé. E caminhe em direção daquilo que Deus tem para você, que é um lugar onde mana leite e mel e não um lugar de dor e frustração. Um beijo e até o próximo vídeo.